Olá, sejam bem-vindos à Rádio Sport, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Dia a Dia, com o tema Técnica Bipolar na correção das deformidades, qual a melhor aplicação. Eu sou o Dr. José Thiago Krupa e irei conversar com os doutores Alexander Rossato, da CD, Olavo Letaif, da CD, e Dr. Túlio Rangel, do Hospital Getúlio Vargas de Recife. Começando, eu vou fazer. A gente sabe que a técnica bipolar ela acabou ganhando fama maior com uma técnica que chegou ao Brasil em 2018, mas a gente sabe que não se resume a isso. Então, eu vou pedir para o Olavo para falar sobre conceitos e definição da técnica bipolar. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês para conversar um pouco sobre essa técnica. Ela realmente ganhou popularidade e foi até um pouco antes, né, Krupa, do Congresso Brasileiro de Coluna, um congresso que a gente teve em 2019 aqui em São Paulo, e a gente até recebeu nesse ano de 2019 as visitas do Dr. Miladi, que foi do inventor dessa técnica, e do Dr. Jean Dobusset, que dispensa qualquer apresentação, essa escola parisiense, né, de coluna e deformidade. A técnica bipolar, o que a gente pode entender, é uma técnica, como o próprio nome diz, de dois polos. Um polo proximal de fixação e um polo distal. E a grande diferença que eu acho que da questão do bipolar é uma técnica de distração, é uma técnica de correção em alongamento, onde também se usa um pouco o conceito de alavanca, né, o conceito de cantilever para promover a redução, e baseado nesses pontos de fixação proximal e distal, que envolvem a fusão, a artrodese proximal e distal, você faz uma distração entre esses polos. Acho que o grande diferencial, a grande sacada deles foi a criação de um parafuso que faz uma fixação perpendicular à bacia e ao sacro, com um poder de arrancamento e fixação bastante interessante. E como não foge muito à escola francesa, volta às origens aí até do próprio Dobusset, um sistema de ganchos e contraganchos na torácica, né? Então, uma fixação bastante sólida na região do sacro e bacia. E estou falando aqui sacro e bacia porque, notadamente, essa técnica começou com mais força para os pacientes que precisavam dessa fixação até a pelve. E depois um sistema de fixação torácico com ganchos e contraganchos. E baseado em hastes um pouco maiores em diâmetro do que as hastes de um sistema pediátrico convencional. E com a ideia, acho que, de ser menos agressivo, menos invasivo, menor lesão tecidual e uma capacidade de acreditando na autofusão da coluna, na capacidade de autoanquilose, sustentar a correção obtida nessa manobra inicial de distração e depois de cantilever, para sustentar essa correção ao longo do tempo em pacientes com algum grau de fragilidade. Mas eu acho que eu talvez tenha sido um pouco técnico demais, aí talvez o Alex e o Túlio tenham coisas mais práticas para colocar sobre o assunto, né? Em relação à indicação, uma delas é para esclerose neuromuscular, mas não é a única, né? E até a própria a própria técnica de crescimento é uma técnica bipolar também, né? Então, queria que Exato. o Alex falasse um pouco de outras indicações. Boa tarde a todos, é um prazer estar conversando com vocês. Obrigado pelo convite a SBOT, estar participando aí e falando sobre esse tema que é um tema que particularmente eu gosto bastante, né? Eu acho que assim, quando eu me familiarizei com a técnica, comecei a conhecer a técnica, a gente tem uma tendência a querer empregar uma nova técnica para todos os casos, né? Então, e a gente tem que ter a nossa avaliação pessoal para a gente saber onde melhor utilizar cada técnica nova que aparece. Obviamente, existe um viés de quem inventa a técnica utilizar essa técnica basicamente para todos os casos.
Na minha observação, no meu cotidiano, na minha forma de pensar com essa técnica, eu acho que a indicação ouro, a melhor indicação, o que eu acho que a técnica caiu como uma luva, é para escoliose neuromuscular de início precoce em pacientes não deambuladores com obliquidade pélvica. Para mim, essa é a melhor indicação. Então, é um paciente ainda imaturo, que você não pode fazer artrodese, que tem uma curva com padrão neuromuscular, que normalmente é uma cifescoliose de raio longo, associado a uma obliquidade pélvica. Então, o sistema, como mesmo o Olavo mencionou, tem uma fixação muito rígida e estável da pelve, uma fixação proximal, e você permite que esse paciente continue crescendo e desenvolvendo, possibilitando, como foi dito, que lá no futuro ele fique com um sistema definitivo. Essa técnica pode ser utilizada para outras situações de escoliose de início precoce, de early onset? Pode. Na minha forma de pensar, não é o melhor emprego para essa técnica. O melhor emprego é a escoliose neuromuscular de baixa idade. Porém, nas escolioses, por exemplo, de pacientes não deambuladores de início precoce, seja de causa idiopática juvenil, sindrômica, até mesmo congênita, a gente pode adotar a técnica. Muitas vezes, na maioria das vezes, esses pacientes são pacientes deambuladores, a gente não estende distalmente até a pelve, então você faz uma fixação com parafusos pediculares em uma região lombar, e normalmente a montagem ela é diferente de quando você fixa a pelve, porque a reserva de crescimento acaba ficando para baixo, enquanto a reserva de crescimento, quando você fixa a pelve, é para cima. E por que eu acho que não é a melhor indicação? Normalmente, esses pacientes com um quadro neurológico normal, principalmente na idiopática, algumas situações eu fico um pouco receoso dos ganchos dentro do canal, supralaminares ali de colocar. Tenho casos feitos com esses ganchos, mas algumas situações eu fico um pouco ainda receoso, sendo que no início eu até colocava parafuso pedicular. Foi uma discussão que eu já tive até com o Túlio. No início a gente colocava parafuso por conta do mesmo, um pouco do medo do gancho, aquela novidade. Hoje eu faço a técnica como ela é descrita pelo professor Miladi, tá? Mas a indicação são, de uma maneira geral, para as escolioses neuromusculares de início precoce. Uma outra indicação é quando eu me deparo com uma escoliose já num paciente maduro, que não me oferece uma condição clínica favorável para passar por uma cirurgia com uma morbidade muito grande, como uma artrodese T2 ao ilíaco. Então, eu posso usar desse recurso, oferecendo um tratamento menos agressivo. Túlio, só para entrar um pouco mais nesse assunto da neuromuscular, né? A gente sabe que a técnica bipolar ela pode substituir a técnica convencional de artrodese em alguns pacientes com vantagens e desvantagens para outros, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Boa tarde a todos, obrigado a SBOT pelo convite. Boa tarde, Dr. José Tiago, Alex e Dr. Olavo. Eu tenho uma forma de pensar bipolar, parecida com o que o Alex falou, porém, o neuromuscular, nunca um neuromuscular com o mesmo diagnóstico, o mesmo padrão é igual ao outro, né? Então, existe uma série de condições clínicas que muitas vezes limitam esse paciente, desde o baixo peso, qualidade óssea, pontos de fixação, obliquidade pélvica associada ou não, pacientes que têm histórico de infecções de repetição. Então, eu penso muito no grau de comprometimento, e nesse aspecto a bipolar é importante, porque permite um impacto menor. São cirurgias de 2h30, 3 horas, dependendo do grau da deformidade. Porém, em outros casos, são pacientes que você tem uma pelve bem palpável, né? Você tem aquele paciente com proeminências ósseas. Você vê que são pacientes que precisam, na verdade, de um cuidado nutricional, de um cuidado clínico antes de ser submetido a qualquer técnica. Então, acho que esse é um aspecto importante. No neuromuscular, o que eu observei no início, e hoje eu não uso mais, por exemplo, a configuração de 4 hastes, eu uso sempre 6 hastes, isso me dá uma segurança maior. E como o Alex falou também, a questão do gancho ou parafuso, eu tive na minha formação o uso de gancho, né? Depois a gente vai para o parafuso, depois volta para uma moda antiga, digamos, mas acaba sendo bem prático, então sempre fazendo aqueles 2 claws proximais, usando os crosslinks, usando 6 barras.
esses pacientes, eu fiz a boa parte dos casos com 10, 12 anos, infelizmente não tinha à disposição o sistema de autocrescimento. E o que eu observei ao longo de alguns pacientes era um crankshaft. Porque se a gente volta para a história do desenvolvimento torácico, ali como diz o Canavasi, você vê que aos 10 anos de idade, a altura do tórax ela é apenas 50% da altura final do adulto. Isso só é atingido aos 15 anos. Então, boa parte desses pacientes que nós empregamos o sistema bipolar, provavelmente com 10, 12 anos, hoje estaríamos empregando o sistema com o autocrescimento associado, o NEMOST. Né? Então, essa foi uma coisa que eu tinha visto e observei nesses pacientes portadores de doença neuromuscular. Certo. E, Olavo, como qualquer técnica bipolar, até uma técnica para paciente de crescimento, para escoliose de início precoce, podemos falar um pouco das complicações e as dificuldades de manejar esses pacientes? Sim, até essa questão, por se tratar de uma técnica por excelência, até como o Alex destacou para o early onset, essa escoliose de início precoce, um dos problemas é o peso. Em se tratando de um material que, para ter essa manutenção a longo prazo, essa sustentação da correção por distração, e para ter um cantilever efetivo, precisa de um material um pouco mais robusto. A própria barra já não é uma barra classicamente pediátrica, né? É uma barra de 5,5 de diâmetro. Uma das primeiras complicações que a gente pode citar, eu acho que é a saliência do material na pele e especialmente nesses pacientes neuromusculares que têm algum grau de dificuldade de verbalizar que estão sentindo dor, desconforto. Isso pode gerar úlceras, pode gerar algum tipo de complicação de pele e, nos casos mais complicados, até exposição do material de síntese em pacientes muito, muito magrinhos, né, com pouca reserva de subcutâneo. Então, acho que essa é uma colocação que eu poria primeiro. Em se tratando de uma técnica de não fusão, a gente funde os polos, mas o cerne, o miolo da curva, ele não está fundido, ele não é abordado, de modo que uma incisão proximal, uma incisão distal, e o material idealmente é tunelizado de forma submuscular. Uma das complicações é a quebra, né, desses implantes e das hastes, uma vez que esse material não houve fusão nesse segmento do meio. Essa é uma complicação peculiar a todos os sistemas de crescimento, né? Isso pode acontecer, essa fratura das hastes. Acho que o Alex até comentou um pouco a relação à soltura proximal dos ganchos. Isso é um dos problemas, especialmente se você não respeitar um pouco, acho que a cifose. A gente tende, muitas vezes, a querer trazer os pacientes um pouco inclinados, cifóticos, em uma posição de correção absoluta. E a gente precisa, principalmente, respeitar um pouco dessa cifose, de modo que o paciente não recue tanto, porque essa interface entre aquilo que está preso ali nos ganchos, no cló proximal, e a interface móvel da coluna, pode ser um ponto de estresse mecânico muito importante. Então, além da soltura, o PJK, né? O PJK é um problema nessa transição. Como quase todos os sistemas de distração, são sistemas cifotizantes. Então, isso, atrelado a essa questão do PJK, merece algum cuidado também. É um sistema que depende de guias externos e pode acontecer de eventualmente, na colocação dos parafusos, na passagem do parafuso ilíaco, haver uma mobilização, um deslocamento do guia e uma passagem errônea desse parafuso que não fique em S1, vá para L5 ou até fique numa situação próxima ao forame. Então, isso também requer algum cuidado e um controle radioscópico minucioso. Acho que eu já falei bastante de diversas complicações, eu vou pedir ajuda aqui para todo mundo. Deixa eu só comentar algumas coisas no tema complicação ainda, Krupa, em relação ao que o Olavo disse aí, que é importante. E existem fatores relacionados ao paciente, mas existem alguns fatores relacionados à técnica.
quando a gente fala de complicação. E aí a gente passa por uma curva de aprendizado que a gente vai aprender, querendo fazer diferente, e a gente vai aprendendo que não, que a gente tem que fazer do jeito que o Milady ensinou. Porque quando a gente quer fazer diferente, a gente se dá mal. Então, por exemplo, a questão da pele, obviamente o paciente muito magro, a gente tem que ter um bom senso da indicação por ser um material mais robusto. Mas no início, por exemplo, a incisão lombar, eu abria na linha média, não abria o Wiltse, como é preconizado pelo Milady. E eu tive problema de fechamento por conta do tensionamento. A partir do momento que eu comecei a seguir a técnica, como ele preconiza, abrindo o Wiltse, minhas complicações de pele, elas diminuíram assim, de maneira drástica. Então, abertura na região lombar com uma incisão longitudinal na linha média e em seguida você abre o Wiltse na face e no músculo, é importantíssimo para você ter o fechamento com menos tensão e menor risco de complicação. A outra questão que o Túlio mencionou, que aí, e o Olavo também, a questão da quebra, você diminui esse risco na montagem com 6 aços. Você distribui melhor as forças e você diminui o risco em relação a um eventual quebra. Dos casos que eu fiz, eu tive um único caso de quebra de haste, por conta de ser um paciente de mais de 60 quilos, uma mielo de um paciente já adulto, onde eu ainda não tinha experiência de fazer a montagem com 2 hastes logo no início, e aí eu tive a quebra. Então, a distribuição de cargas com 6 hastes é o que realmente é indicado. A questão do PDK, o Milady fala que, na pior das hipóteses, o primeiro gancho tem que estar em T2. Ele faz, às vezes, o gancho até em C7, nos pacientes com um PC que não tem equilíbrio cervical. E essa é uma ferramenta que a gente tem também para evitar a questão do PDK. Então, existem complicações, todas as complicações citadas pelo Olavo são passíveis, mas hoje eu tenho uma certeza. O nível de complicação da técnica bipolar com esse sistema de fixação, gancho, 6 hastes, fixação de pelve, ela é infinitamente, tem muito menor poder de complicação, chance de complicação do que o que a gente faz anteriormente com parafuso distal e proximal e haste de 4, 4,5. Óbvio, nem todos os pacientes são elegíveis para ser implantado uma haste de 5,5. Mas hoje eu tenho a convicção que essa técnica complica muito menos do que as outras. Eu sou da geração do Vepter, eu comecei a fazer sistema de crescimento 2005, 2006 com Vepter, e complicava de uma maneira assim, absurda, né? Eu acho que hoje a gente chegou num ponto onde a gente tem uma técnica passível de tratar esses pacientes com um ótimo resultado. Só uma pergunta, Lupa, se você permitir, alguém faz aqui sem intensificador de imagem a técnica? Porque o Milady, ele advoga isso também. Na verdade, o Milady faz sem intensificador e o parceiro dele, que é o Rialon, faz com navegação. Navegação. Os expostos, né? Eu faço sempre com... Tem um jeitinho lá que eu coloco a radioscopia e faço com radioscopia. Eu acho que a questão é o uso parcimonioso, né, da radiação. Acho que a gente, às vezes, no ímpeto aí de não querer usar radiação de jeito nenhum, a gente pode incorrer em alguns erros. Ou pelo menos uma checagem, pelo menos uma conferência, eu acho que é prudente. E por mais simples que seja o hospital, por mais difícil que seja a estrutura, um intensificador de imagem de qualidade mediana, pelo menos, o hospital costuma ter, né? Se é um serviço que tem ortopedia, que está se propondo a tratar crianças, especialmente crianças, e tratar coluna, né? É difícil não ter um intensificador de imagem. Seria de se supor que nesse local está se tratando, inclusive, uma hérnia, né? Baseado única e exclusivamente na anatomia, ali na palpação. Então, até para uma hérnia, né? Você marca o nível para saber onde você está. Então, eu nem pensaria em não usar em nenhum momento. Alex, você que recebeu o Rialon aqui e fez casos com navegação, o que você achou sobre a navegação para fixação ilíaco-sacral? E nós temos disponível na CD isso também. Você acha que qual é a indicação para a navegação? Você usa para todos os casos ou você não usa? Qual que é a sua experiência? Na verdade, eu vi o Rialon usar a navegação lá em Paris. Aqui ele fez com intensificador de imagem. Nós fizemos 2 salas concomitantes
a cirurgia do Milady durou 2 horas, do Rialon durou 5 horas, sem a navegação que ele está habituado a usar, né? Eu, particularmente, eu nunca usei navegação para fazer. Eu uso a radioscopia, acho suficiente. Já fiz vários pacientes tomo de controle com corte axial para ver o alojamento do parafuso no corpo de S1. Felizmente, assim, se você usar a técnica corretamente, eu acho que a radioscopia é o suficiente. O Rialon usa em todos os casos lá, ele usa navegação. Existem algumas situações que eu acho que dificultam a colocação desse parafuso. Para mim, a maior delas é quando a gente se depara com uma hiperlordose. Para mim, essa é a dificuldade maior para passar esse parafuso. Não é nem tanto uma obliquidade muito acentuada. A hiperlordose, para mim, é a situação que complica mais a passagem do parafuso. Vamos lá. Só deixa eu fazer um adendo do uso do intensificador, né? O Alex falou da curva de aprendizado. Com a gente fazendo mais a técnica, a gente vê que algumas imagens com o intensificador dão uma visão muito boa de segurança entre o canal vertebral. Então, a gente usa muito o perfil para ver o ponto de entrada, o direcionamento promontório que a gente quer, e depois a gente pode usar uma imagem em LED para ver o canal vertebral e a direção desse parafuso no corpo do sacro, de S1 ou eventualmente de S2. Túlio, suas considerações aí. Era exatamente isso, né? Então, a gente fala, vou perder tempo com intensificador, na verdade, não é perder tempo, é investir numa cirurgia mais rápida. É o que, por exemplo, o pessoal do trauma, o grupo de trauma faz numa fratura de fêmur proximal, que passa muito mais tempo na mesa de tração, reduzindo a fratura, e ali começa a cirurgia, né? Então, acho que é uma equivalência que cabe aqui na bipolar. Como você adiantou, né, tem perfis que você permite um posicionamento do paciente, ou seja, meio que marca ali no chão a posição do intensificador, e essa visão que você falou em LED também ajuda bastante. Então, a gente sempre faz isso, né? E você foi o meu orientador nesse aspecto também, Tiago. Foi o primeiro caso, nós fizemos juntos aqui em Recife, e assim, esse investimento no posicionamento do paciente e no posicionamento do intensificador é essencial. Se for tentar procurar o melhor perfil no intraoperatório, aí sim você vai perder muito mais tempo e vai complicar a cirurgia. Certo. Tem algumas condições, eu acho que está na miela meningocele também, que pode ter uma pelve com uma formação ruim. Como a gente pode, eventualmente, se programar para a cirurgia nesses pacientes? Alex, você acha que um exame pré-operatório mais minucioso, você costuma a pedir tomografia da pelve para alguns pacientes? Como que você faz? De maneira geral, não. De maneira geral, o exame radiográfico padronizado que a gente faz com o paciente em AP e perfil e tração para a gente ver a flexibilidade, a não ser que realmente eu tenho alguma má formação sacral. Quando eu tenho alguma má formação sacral, aí normalmente eu posso pedir uma tomo com reconstrução 3D de bacia e sacro para avaliar ali a questão do corpo, principalmente de S1. Mas normalmente eu levo muito em consideração os pontos anatômicos, que é o que o Milady, pelo qual o Milady não usa a radioscopia. A gente recebeu também a doutora Anitta, lá holandesa, ela faz com escopia, mas ela usa, como o Olavo falou, de maneira muito parcimoniosa. Ela faz uma marcação inicial para ver a angulação, ela usa o número 1 para fazer essa... E depois ela vai e praticamente faz sem escopia, dando 1 ou 2 checadas apenas, né? Mas eu acho que entender a anatomia ali no local onde que você está fazendo, vendo a articulação L5-S1, vendo o primeiro forame, verificando a direção crânio-caudal que você vai entrar com aquele caixote para colocar o conector, você consegue fazer, na grande maioria dos casos, usando radiografia e anatomia apenas. É interessante, posso fazer... desculpa, eu ia fazer um comentário só. Nós temos também uma consideração a fazer quando tem uma vértebra de transição.
que às vezes você escolheu o nível errado, você acaba perdendo um ponto da pelve para fixar o parafuso, né, do ilíaco. Então, nesses casos, a gente pode optar por ir mais baixo na fixação para ter certeza que você vai ter uma garantia do ilíaco cobrindo a entrada do parafuso, né, para ele não ficar voador. Olavo, pode dar sequência, por favor. Não, com relação ao mielo, é interessante porque o mielo talvez seja uma das boas indicações, né, da técnica, no sentido de você, nesse tipo de incisão paramediana, até que o Alex estava comentando, de você evitar a linha média, que é uma zona de risco, né, por ter o saco dural exposto, risco de fístula. Então, trabalhar de forma paramediana é tentador no mielo, e a técnica bipolar ela se presta a isso. Agora, realmente, no mielo, o corpo vertebral ele tem um diâmetro anteroposterior bastante reduzido. Ele já é reduzido nas vértebras torácicas e lombares, no sentido de que costuma ser uma vértebra relativamente aberta, larga, em que você até ataca o corpo vertebral um pouco mais lateral, só que o diâmetro anteroposterior é muito curto. E é interessante porque às vezes você não vai conseguir usar o S1. Eu tive a oportunidade de entrar com o Dr. Miladi lá na ACD, num caso, em que, na verdade, um dos parafusos ficou em L5, na verdade. Então, eu acho que no mielo, talvez o mielo ele tenha uma certa flexibilidade até com relação à ancoragem ali distal. Se você não puder usar S1, você tem uma certa ancoragem de ir um pouco para baixo ou um pouco para cima para buscar uma fixação decente e não ficar a todo custo quebrando a cabeça que tem que ser em S1, porque às vezes S1 não comporta mesmo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Alex. Em casos, a gente aqui no Brasil acaba pegando casos muito ruins, né? Que perderam a chance de tratar de uma maneira mais adequada. Então, casos com uma deformidade bem maiores que 100 graus, bastante rígidas. Nesses casos, onde você, mesmo fazendo uma tração pré-operatória, que nesses casos é recomendado, e você não consegue atingir um bom paralelismo entre a cintura escapular e a cintura pélvica, então você acaba ficando inclinado o tronco do paciente ainda, um resquício de inclinação. Se você tem mais, você associa a um outro tipo de fixação ao gancho, ou você mantém a técnica dos Miladi nesses casos? Eu até justifico essa pergunta, porque nesses casos é que eu tive maior... Usa parafuso. Você já me disse isso, que você, nesses casos onde você não tem um alinhamento coronal dos ganchos, você prefere às vezes usar parafuso ao invés do gancho, né? Eu tive um caso essa semana, quarta-feira de cinza, que eu fui fazer com um ex-residente lá em Mogi, e que justamente ocorreu essa situação. Eu, normalmente, eu obedeço a técnica, eu faço a montagem, respondendo a sua pergunta assim, diretamente, eu uso o gancho da mesma forma. O que eu faço primeiro, tento ganhar essa correção numa tração pré-operatório, onde na maioria das vezes a gente consegue uma boa melhora, e aí eu, obviamente, mantendo essa tração no intraoperatório. E depois, o que eu faço, faço a montagem e tento o encaixe e fazer um braço de alavanca, como o Olavo falou, tipo um cantilever, para a gente ver a correção. Quando eu observo que eu estou sendo exagerado nessa correção e que eu corro o risco de arrancar os ganchos, que é o medo que você provavelmente tem por conta de passar o parafuso ali, eu na ponta, eu aceito um pouco da escoliose e eu faço uma curva na região onde a haste acaba na região proximal, onde vai encaixar no conector proximal, eu aceito um pouco e faço uma curva para encaixar e eu ter um poder de alavanca forte, porém não tão a ponto de arrancar os ganchos. Então eu mantenho a minha construção com gancho, sim. Eu associo o parafuso porque quando ele está muito inclinado, a força para perder a correção é ele encurtar. E a gente sabe que o gancho para translação ele não é tão bom como o parafuso. Então, nesses casos, eu coloco 1 ou 2 parafusos para dar um pouco de estabilidade na translação e não deixar ele desabar para a lateral.
E a questão da tração, vocês utilizam em todos os casos? Porque o Milady ele é bem categórico na questão de usar em todos os casos. Eu tenho usado tração pré-operatória em alguns casos, intraoperatória em alguns outros, mas nos casos mais flexíveis eu opero sem tração, não sei vocês. Eu uso sempre tração, né? Os casos mais flexíveis, você acaba colocando menos. Aí você pode perguntar se poderia invadir menos, fazer uma tração cutânea. Mas eu acho que ajuda, principalmente, a você corrigir a obliquidade pélvica. E não só para a técnica bipolar, né? Quando você faz artrodese no paciente neuromuscular com obliquidade pélvica, tem embasamento da literatura que você consegue uma melhor correção da obliquidade pélvica e da escoliose com tração do que sem tração. Então, por isso que eu sempre uso a tração. Eu penso de forma semelhante ao Tiago, né? Eu mudo um pouco, sou um paciente de mais baixo peso, 22, 24 quilos, aí eu tento associar uma tração cutânea mesmo, se for um AMI, enfim, uma amiotrofia que é bem flexível. Agora, uma observação que eu queria fazer em relação à tração e o mielo, faz parte da nossa rotina uma ressonância, né, da junção encéfalo-cervical, é rotina esses pacientes com mielo, porque eu já suspendi 2 cirurgias por orientação da neurocirurgiã, porque eram pacientes que tinham derivação e tiveram problemas de bloqueio da derivação ou tiveram problemas de hidrossiringomielia, não diagnosticado previamente, né? E esses são pacientes de risco, né? Você colocando uma tração e adicionando essa tração à correção intraop do sistema. Então, eu chamo a atenção da necessidade, assim, do meu ponto de vista, de no mielo você realizar a ressonância da junção crânio-cervical em todos os pacientes. Eu, nos casos mais flexíveis, principalmente nos pacientes mais flácidos, hipotônicos, como algumas miopatias, distrofias e amiotrofia espinhal, eu tenho feito sem tração e eu consigo a correção total da bacia, consigo nivelar. Então, eu poupo dessa tração que muitas vezes mexe o potencial, alguma coisa assim. Nos casos onde eu tenho uma flexibilidade menor, eu acabo utilizando uma tração intraoperatória. E nos casos extremamente rígidos, eu acabo usando a tração pré-operatória em torno de 4 a 6 semanas. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta geral, né? Eu sei que o tempo está estourando. Tração pré-operatória em obliquidade pélvica. Eu tenho a impressão que a tração halogravitacional desses pacientes ela é pouco eficaz. Então, nesses casos, claro, você tem que selecionar o paciente, ver aquele que você vai conseguir. Eu, às vezes, faço uma tração no leito, mais curta, halofemoral, assimétrica, só unilateral, para correção da obliquidade pélvica. Vocês têm esse problema também em relação a você sempre faz halogravitacional, Alex? A pergunta vem até ao encontro do que eu ia comentar antes, que nos pacientes neuromusculares em especial, a minha experiência com a tração pré-operatória, não que ela não seja possível de ser feita, mas ela é muito mais difícil, né? São pacientes, em sua maioria, esses que têm obliquidade pélvica, que não deambulam. E fazer uma tração no pré-operatório é um pouco mais difícil, naqueles padrões que a gente está cansado de ouvir, ideais de congresso, em que você atinge metade do peso corpóreo, sustenta depois essa manutenção do peso por algum tempo. São pacientes difíceis, porque já não se tem uma comunicação verbal boa, obliquidade pélvica complicada, sentam mal, e sustentá-los por longos períodos em tração pré-operatória é difícil, até para o cuidado da enfermagem, por melhor que seja, em lugares de excelência. Nós que trabalhamos na CD sabemos o cuidado e o esmero da enfermagem, mas mesmo assim é difícil. E a tração intraoperatória, ela acaba sendo uma alternativa boa de você ali no intraoperatório, enquanto você vai fazendo algumas outras atividades durante a cirurgia, você vai trabalhando com esse os americanos chamam de o creeping, né? O creeping dos tecidos. O tecido vai dando uma relaxada, vai dando uma esgarçada, uma alongada. Então, eu acho que é uma tração muito interessante, sim, de se trabalhar no intraoperatório. E acho que a gente tem que tentar criar dentro dos serviços essa organização para ter os estribos, para ter os frames, né?
os Mayfields, né? Para a gente conseguir fazer isso com alguma rotina e também não causar nenhuma estranheza tanto ao potencial evocado, quanto ao anestesista, quanto a toda a equipe. É uma equipe multidisciplinar que acaba cuidando desses pacientes, né? E esse estabelecimento, acho que de rotinas no cuidado dos pacientes é o que torna o resultado no final do dia melhor ou pior. A técnica cirúrgica, sem dúvida, ela é importante, mas tudo que envolve esse preparo, o cuidado, o transoperatório, o pós, ele é muito importante. Bom, acho que para considerações finais aí, que por causa do tempo. Alguém quer fazer mais algum comentário? Só finalizando essa questão da tração, Krupa, a gente sabe que eles são para indicações de exceção. E a tração, numa ordem de correção, ela é mais efetiva primeiro para a cifose, depois para a escoliose e, por último, para a obliquidade pélvica. O grande problema da gente deixar esses pacientes acamados, com tração em halo e mais uma tração em membros inferiores, esquelética, e deitado durante uma semana, 10 dias, é a condição principalmente clínica, respiratória desses pacientes, que dificultam muito. Então, normalmente eu não deixo esses pacientes acamados, eu faço tração com halo gravitacional e depois opero. Quero agradecer aí todos os colegas pela participação, agradecer a SBOT pelo convite, e você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio e até lá.